Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre exercício, ambiente e homeostase. Um dos principais temas desse assunto é a questão do sistema respiratório e as diferenças entre altitude, nível do mar, mergulhos também, né, no caso. E aí a gente vai voltar um pouquinho, né, sobre a questão da inspiração, expiração. E quando a gente fala de inspiração, é aquela questão que a pressão atmosférica tem que estar maior que a pressão nos nossos pulmões. E para que ocorra a expiração, a pressão atmosférica tem que estar menor que a pressão dos nossos pulmões, né? E aí vale ressaltar também que o pH do nosso sangue é, é, o número dele certinho, né, que a gente mantém todo o sistema operacional funcionando da maneira mais adequada possível, é 7,4. E aí, quando o nosso quando o nosso pH fica muito ácido ou muito alcalino, muito ácido, a gente vai fazer a hiperventilação, que seria aquela respiração mais curtinha, a famosa respiração cachorrinho, né? E aí, essa hiperventilação, ela consegue controlar o pH. E quando a gente tá com o pH muito alcalino, a gente vai fazer a diminuição dessa respiração. O sistema respiratório é um dos principais reguladores do pH, por conta disso. E aí, quando a gente fala na questão de altitude, por quê? O que acontece? Quanto maior for a altitude, maior for a altura em relação ao nível do mar, a concentração atmosférica, né, a pressão atmosférica dos gases, ela meio que vai diminuir, né? Essas moléculas elas ficam mais espalhadas, vamos dizer assim. Se aqui a gente tem uma concentração dos gases por metro quadrado, né? Na pressão em altitudes, você vai ter essa concentração muito mais espaçada. Então acaba dando aquela sensação de falta de ar, porque você não consegue captar a quantidade necessária de concentração de oxigênio, né, misturada no ar atmosférico, para poder fazer a sua hematose, né, fazer essa troca gasosa. E aí a gente começa a sentir essa falta de ar, essa angústia, né, de não estar conseguindo respirar. Isso acontece muito quando a gente viaja para regiões de altitude, como Peru, Chile, e a gente não tem essa adaptação, né? E aí, quando a gente fala do exercício, o exercício, quando um atleta ele vai fazer determinada atividade, né, determinada competição, e nesses locais, atletas que vão ter atividade predominantemente anaeróbia, eles conseguem ter mais desempenho assim, não é prejudicado por conta de ser uma prova de duração curta, né? E aí ele não sofre tanto com esse impacto da altitude. Mas quando a prova ou um jogo de futebol, por exemplo, tem a predominância aeróbia, o indivíduo já sofre muito mais por conta dessa falta de oxigênio, né? E essa via é uma das principais fontes de energia, de energia dessa via é o oxigênio. E como a gente vê, por exemplo, quando a seleção brasileira foi jogar em altitude, eles foram 2 meses antes do jogo. Isso gera adaptações. Você tem aquele período de adaptação que é bem ruim, você passa muito mal, porém, depois de um determinado tempo, ocorre essa adaptação ao meio, e aí você consegue uma adaptação que ela pode mudar. Se você, por exemplo, não é algo que muda fisiologicamente, você se adapta àquele momento, mas depois quando você volta pro nível do mar, a mesma coisa, entendeu? Não é diferente das pessoas que são nascidas lá em altitude, elas vão ter uma concentração de glóbulos vermelhos muito maior do que a nossa por conta dessa adaptação. Não é o que ocorre com a gente, né? A gente se adapta ao meio. E aí quando tem um jogo, a gente não sofre tanto impacto, né?
E também tem a questão do VO2 máximo, porque em altitude a gente não consegue trabalhar com o mesmo desempenho, né? O mesmo VO2 máximo, como o VO2 máximo diminui, a frequência cardíaca máxima também diminui. Então o atleta ele tem que ser exposto ao treinamento bem reduzido do que ele é capaz, porque senão vai gerar muita insuficiência. Se você não consegue captar a quantidade necessária de oxigênio e, consequentemente, não consegue ter o desempenho necessário, tudo isso vai gerar fadiga e outras patologias que podem surgir, né? E essa é a questão, assim, por alto, sobre essa questão de altitude. O que acontece quando a gente está em mergulhos, no caso, é diferente. A pressão aumenta muito. Então, a questão da pressão sobre o nosso organismo é muito, muito forte. Tem aquela questão também de você, quando você vai voltar para a superfície, né, para o nível do mar, você tem que voltar gradativamente, porque é como se fosse uma Coca-Cola. Quando você abre a Coca-Cola, aquele gás, ele sobe todo. E parece que vai explodir. É a mesma coisa que acontece com o CO2 no nosso organismo, entendeu? Quando a gente vai voltando, é o que aconteceria se a gente voltasse de uma vez. Então isso é muito perigoso. Acontecer isso no na nossa corrente sanguínea, no caso. Então são duas vertentes bem importantes e perigosas também se a gente não souber adequar e se adaptar de forma segura, da maneira possível, no caso. É isso.